Olá, a paz do Senhor para você, seja bem-vindo ao nosso culto online. Eu sou o pastor Ítalo Corsini e você está assistindo agora o culto online da Assembleia de Deus do Ministério de Santos aqui na Ponta da Praia. Hoje nós estamos aqui sentados, não estamos ministrando em pé, porque nós vamos trazer um estudo bíblico da Palavra de Deus para a sua vida. Então é mais confortável que nós estejamos aqui assentados, e para poder manusear a palavra de Deus e trazer para você um estudo bíblico que eu tenho certeza que vai mudar, transformar a tua maneira de pensar. Hoje nós vamos estar falando sobre o temor a Deus. Nós vamos estar ministrando sobre a diferença daquele que teme a Deus e aquele que não teme a Deus. Nós vamos trazer alguns versículos, alguns textos da palavra de Deus que vão nos mostrar os resultados na vida da pessoa que teme a Deus. E será que esses resultados não estão acontecendo nas nossas vidas, no mundo de hoje, por falta de temor a Deus, por falta de que nós venhamos a temer a Ele da maneira que Ele é? O temor a Deus. O que é temor? É ter medo. Tudo isso nós vamos estar ministrando hoje neste estudo bíblico desta sexta-feira aqui para você. Então fica comigo, não se distraia com nada, venha estar participando deste culto. Nós vamos tentar fazer esse estudo bíblico da melhor maneira possível para que você possa ter a tua atenção totalmente focada na palavra de Deus, e eu tenho certeza que vai servir de bênção na sua vida. Eu, como sempre digo aqui, é sempre um privilégio para mim, é uma alegria estar ministrando a palavra de Deus para você. Então, junte a sua família, chame as pessoas que estão com você, compartilhe esse link da mensagem para que mais pessoas possam acompanhar este culto e esta palavra. E como todo culto, nós vamos adorar a Deus, nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos trazer um cântico para você, para ajudar você a entrar na presença de Deus e trazer a unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Porque nós vamos estar falando aqui de um livro espiritual. E um livro espiritual que mostra coisas espirituais para pessoas espirituais. Então, vamos trazer nesse momento a presença do Espírito Santo de Deus para a tua casa. Vamos ter reverência e temor. Não vamos perder o sentido de culto, porque é isto que vai trazer resultado na tua vida, tá bem? Vamos adorar a Deus. Daqui um pouquinho eu volto com o estudo da palavra de Deus. Nós entregamos verdadeiramente o nosso coração a Deus. Nos afastamos de tudo aquilo que nos afasta dele. Isso faz com que nós sentimos verdadeiramente o seu amor e que nós possamos ser inundados pela sua graça. Que você se afaste de tudo que te afasta dele, para que você se aproxime. Amém. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fluir o que estás a pedir quando tu deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Oh, 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 oh.
te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Teu imenso amor te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tu perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abrir, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia. O assunto de hoje do nosso estudo bíblico, o tema que nós vamos abordar hoje na Palavra de Deus, é sobre o temor do Senhor. O temor a Deus, temer a Deus. O que é ter temor de Deus? Muitas pessoas se enganam pensando que temer a Deus é ter medo de Deus. Mas isso se contrapõe àquilo que Deus é, àquele que Deus é. Deus é amor, Deus é Pai. E nós não podemos pensar que Deus queira que nós venhamos a ter medo dele, porque o medo não pode fazer parte de uma relação de amor, de uma relação de cuidado, de carinho. E Deus é amor. Por isso, temor a Deus ou temer a Deus não é ter medo de Deus. Mas o que é temer a Deus? Porque em Provérbios capítulo de número 9, verso de número 10, a palavra de Deus diz que o temor a Deus ou o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Mas nós precisamos entender o que é temor a Deus, o que é o temor do Senhor. É ter medo? Não. Temor do Senhor é você ter reverência, é você ter respeito a Deus, é você reconhecer aquilo que Deus é e aquilo que Ele pode fazer. Preste bastante atenção nisso. Quando você reconhece o poder de Deus, quando você reconhece a autoridade de Deus, quando você conhece a Deus e você percebe tudo aquilo que Ele é capaz de fazer,
aquilo que Ele é capaz de criar, aquilo que Ele é capaz de realizar. Quando você obtém esse conhecimento, você começa a reverenciá-lo. Temor, aqui, ele é sinônimo de reverência, ele é um sinônimo de adoração, o que faz supor que a sabedoria começa quando você reconhece quem Deus é. E aí, nós lhe prestamos todo o louvor, toda a adoração, todo o respeito, toda a honra e toda a reverência. Você está entendendo? Temer a Deus é reconhecer o que Ele pode fazer, o poder que Ele tem. Temer a Deus é reconhecer que Ele pode mudar a tua vida de um momento a outro. E quando você tem esse temor, sabedoria vem até a tua vida. E a sabedoria, ela tem como objetivo atingir a maturidade. Que nós possamos ser maduros, ser uma igreja madura, com sabedoria. Mas para isso acontecer, é importante que nós tenhamos temor a Deus. E no estudo de hoje eu vou estar mostrando para você algumas coisas que Deus tem poder para fazer. E os resultados que são produzidos nas pessoas que temem verdadeiramente a Deus. O que nós podemos ver nos dias de hoje é uma grande falta de reverência, é uma grande falta de respeito a Deus. É como se Deus não estivesse nos olhando, é como se Deus não estivesse nos vendo. É como se Deus não estivesse preocupado conosco e nós começássemos a fazer as coisas erradas sem temer as consequências. Por que não tememos muitas vezes as consequências? Porque pensamos que Deus não está olhando, que Deus não está vendo, mas eu quero te dizer que Deus sabe todas as coisas. Deus conhece todas as coisas, Ele é onipresente, Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é Espírito, Deus é onipotente, ou seja, Ele pode todas as coisas. E Ele é onisciente, ou seja, Ele tem o conhecimento de tudo. A nossa mente muitas vezes não consegue alcançar esta grandiosidade de Deus. Muitas vezes a nossa mente não consegue nem chegar perto do que verdadeiramente é Deus. Mas Deus existe, Deus é real, e Deus sabe de todas as coisas, e Ele pode estar em todos os lugares. E Ele tem o conhecimento de tudo. Então o que nos falta muitas vezes, nos dias atuais, é este temor, é este respeito, é esta reverência. Quantas pessoas não tiveram as suas vidas encurtadas por falta de temor a Deus? Quantas pessoas não tiveram um fim terrível por falta de temor a Deus, por desrespeitar e por não ter o conhecimento do poder e da autoridade que Deus tem. Eu gostaria de ler com você um texto que está em Jeremias, capítulo de número 5, versículo 22 até o versículo 24. E nós vamos ver aqui um questionamento que o profeta faz. E ele, nesse questionamento, ele mesmo responde. Veja como começa. Jeremias, capítulo de número 5, versículo 22 ao 24, diz: acaso vocês não o temem? Pergunta o Senhor. Não tremem diante da minha presença? Porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar.
as ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo. Veja que aqui Deus faz um questionamento. Você teme? Você tem temor do Senhor? Você tem temor de Deus? Porque Ele diz: eu tenho o poder, fui eu que fiz da areia um limite para o mar. E o mar é estabelecido, este limite é estabelecido como um limite para que as ondas não ultrapassem. Você pode dizer: mas pastor, muitas vezes nós vemos esses limites sendo rompidos. Os limites que foram rompidos pelo homem, porque se achegou perto do mar, se achegou muito perto e destruiu a natureza que foi criada por Deus. Mas ainda assim, a areia continua sendo um limite para o mar. E quem fez isso? Deus que criou. Aí ele diz: mas esse povo tem coração obstinado e rebelde. Eles se afastaram e foram embora. Não dizem no seu íntimo: temamos o Senhor, o nosso Deus, aquele que dá chuvas do outono, da primavera no tempo certo e assegura-nos as semanas certas das colheitas. Veja que o próprio Deus diz: veja, esse povo perdeu o temor a mim. Este povo perdeu a reverência. Este povo não reconhece o meu poder, o poder que eu tenho sobre o tempo, sobre as chuvas do outono e da primavera. Não reconhecem que eu tenho o poder do tempo certo e eu dou a segurança das semanas certas para a colheita. Veja, esse povo não diz no seu íntimo: temamos a Deus. Por quê? O povo se tornou rebelde. As pessoas não dizem mais no seu íntimo: eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, porque Deus não vai se agradar. As pessoas perderam o temor. As pessoas sabem, têm consciência daquilo que estão fazendo, e que estão fazendo errado, e que estão pecando, mas as pessoas não pensam em temer a Deus, e também não pensam nas consequências que esta falta de temor pode vir sobre elas e sobre a família delas. Porque quando você reconhece a autoridade e o poder que está em Deus, você também tem temor a Ele. Porque o verdadeiro temor é o reconhecimento do poder e da autoridade de Deus em fazer qualquer coisa na sua vida. Deixar você andar no deserto, por exemplo. Permitir que você passe por algumas situações difíceis para restabelecer o seu temor. Será que nos dias de hoje não está faltando este temor? Este reconhecimento e esse entendimento que Deus pode fazer coisas boas nas nossas vidas, mas também reconhecer que Ele pode permitir que algumas coisas ruins possam acontecer e que nós venhamos a colher este bem ou este mal, de acordo com o quê? De acordo com o temor que nós temos a Ele. Eu gostaria de ler com você também um outro texto que diz em Salmos 33, versículo 6 ao versículo 9. Diz assim: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Veja, que coisa linda, não é? Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra
tema ao Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Veja que é o reconhecimento desta grandeza que faz com que eu e você tenhamos reverência, temor, respeito e que venhamos a tremer diante dele por aquilo que ele é, por aquilo que ele fez. Temer a Deus. A Bíblia está cheia de exemplos de homens que foram tementes a Deus, mas tiveram resultados excelentes na sua vida. Mas também há exemplo de homens e mulheres que não temeram a Deus e tiveram um fim terrível, um fim detestável. Por quê? Porque é importante que nós falemos ao nosso coração. Vamos temer a Ele. Vamos ter temor de Deus. As pessoas se tornaram rebeldes, as pessoas foram embora, viraram as costas, muitos viraram as costas para Deus e diz: eu não vou servir mais a Ele, eu não vou mais cultuar, eu não vou mais à igreja, eu acredito em Deus e isso basta. Mas aonde está o temor? Aonde está o respeito, a honra devida a Deus? Aonde está o receio das consequências de você virar as costas para Deus? Quantos pastores, quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus têm virado as costas para Deus por conta da carga que levam do seu chamado, porque não é fácil realizar o chamado de Deus. Você tem que renunciar a muitas coisas. Você tem que suportar as decepções, as frustrações, as pessoas que viram as costas para você, as pessoas que falam mal de você. E muitos estão virando as costas para Deus por conta dessas decepções. Mas eu pergunto, a primeira coisa que estas pessoas deveriam levar em conta é o temor a Deus. É o receio de pecar e ser consumido por este pecado. É o receio de se desviar do caminho de Deus e não perceber que isso pode trazer consequências terríveis às nossas vidas. Por quê? Porque falta temor, falta reverência. Hoje as pessoas falam o que lhe vem à mente. Hoje as pessoas atacam, criticam pessoas que elas bem desejam. Hoje as pessoas agridem outras pessoas como se não houvessem consequência. Hoje as pessoas comungam com o pecado, com o erro, sabendo que aquilo é pecado. E muitas vezes olham e dizem: mas todo mundo está fazendo, eu também vou fazer. Porque perderam o temor, perderam a reverência e a honra a Deus. O intuito desse estudo bíblico hoje é trazer novamente ao teu coração a necessidade de temer a Ele. Não de ter medo, mas de reconhecer que Ele tem todo o poder. E como Ele tem todo o poder, Ele pode fazer e desfazer. Ele pode levantar, mas pode colocar no chão. Você sabia disso? Ele pode fazer da tua vida uma vida próspera, alegre, feliz, mas Ele pode retirar a mão dEle sobre a sua vida também.
para que você venha a entender e perceber a tua dependência de Deus. Este é o verdadeiro temor. É o temor das consequências, de virar as costas para Ele, de sair debaixo do esconderijo do Altíssimo. Veja que Provérbios capítulo 8, verso 13, diz assim: temer ao Senhor é odiar o mal. O que é temer a Deus? O que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor, a Bíblia diz, é odiar o mal, é aborrecer o mal, é se afastar do pecado. Cada vez que nós nos unimos ao pecado, nós estamos perdendo o temor a Deus. Porque temer a Deus é aborrecer o pecado, é odiar o pecado, é odiar o mal, é odiar as coisas ruins. Você tem temor a Deus? Você teme ao Senhor? Veja, temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, diz. O mau comportamento e o falar perverso. Veja, que tudo isto se resume numa palavra só: aborrecer o mal. Aborrecer o mal é o quê? É não falar perversamente, é não ter mau comportamento, é ser humilde e não ser orgulhoso. Isso é temer a Deus. Veja que o orgulho está ligado diretamente com a falta de temor. A pessoa orgulhosa, ela não teme a Deus. Veja que o orgulho foi um dos pecados originais. Quando Lúcifer quis ocupar e desejou ser Deus, ele entendeu que ele era maior do que Deus. E muitas vezes o orgulho faz com que você perca o temor a Deus. Temer a Deus é odiar o mal, é aborrecer o mal, é fugir do pecado. Isso é temer a Deus. E eu gostaria de trazer para você, de maneira breve, alguns resultados para que você possa entender o benefício de temer a Deus. Eu quero começar com você em Atos capítulo 2, versículo 42 e 43, que é um versículo muito conhecido, que fala sobre a igreja primitiva, a igreja dos Atos dos Apóstolos, né? E diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, a igreja, veja, a igreja se dedicava ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, o partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Veja que as maravilhas e os sinais realizados pelos apóstolos eram uma consequência, era um resultado de uma igreja que dava atenção ao ensino, de uma igreja que dava atenção à comunhão, queriam estar juntos todo o tempo. É o resultado de uma igreja que partia o pão juntos e oravam juntos. Mas principalmente, os sinais e as maravilhas aconteciam porque todos estavam cheios de temor. Oh, que lindo que é isso, não é?
Por que os milagres e as maravilhas não acontecem muito e com frequência nos dias atuais? Falta de temor, falta de reconhecimento de quem é Deus e o que Ele pode fazer. É falta de conhecimento do poder e da autoridade de Deus. Por isso que não acontecem os milagres e os sinais com frequência nos dias atuais, porque muitos perderam o temor, mas eles eram cheios de temor. Que palavra poderosa esta, não é? Mas eu não quero parar muito por aqui. Vamos continuar, para não se estender muito esse estudo bíblico. Veja, Atos capítulo 9, versículo 31 diz assim: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo em temor do Senhor. Veja, aqui diz um tempo maravilhoso que a igreja estava passando, um tempo em que a igreja era edificada e era encorajada pelo Espírito Santo, e era uma igreja que crescia em número, ela crescia absurdamente, era um crescimento sobrenatural. Mas por que esse crescimento acontecia? Porque as pessoas viviam no temor do Senhor. Veja, que a própria palavra de Deus diz. O próprio escritor de Atos dos Apóstolos, que foi Lucas, ele cita com destaque o resultado do temor. Como as pessoas viviam em temor, havia muitos sinais e muitas maravilhas. Como a igreja vivia em temor, ela crescia absurdamente em número, e ela se edificava e era encorajada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque viviam em temor. Veja como é importante temer a Deus. Será que muitas coisas não estão acontecendo nos dias atuais porque as pessoas perderam o temor? As pessoas estão acusando outras pessoas sem saber, estão julgando outras pessoas sem saber, estão tocando em outras pessoas sem saber, sem ter conhecimento, por vontade própria, estão falando aquilo que lhe vem à mente, tem saído das suas bocas palavras torpes, as pessoas têm falado o que querem, têm tomado atitudes que lhe vem ao coração, que lhe vem à cabeça, sem o devido temor a Deus, sem considerar as consequências e os resultados. Será que não está se perdendo ou já se perdeu o verdadeiro temor a Deus? Vamos voltar para Provérbios. Então você viu até agora que o temor ao Senhor libera milagres e maravilhas. Você viu que o temor ao Senhor faz crescer a igreja, porque a igreja crescia porque havia temor. E agora em Provérbios 22:4 diz assim: a recompensa da humildade e do temor do Senhor. Veja que interessante. Eu falei atrás que o orgulho estava conectado, ligado, intimamente ligado à falta de temor. E agora aqui em Provérbios está dizendo que a recompensa da humildade, do temor, veja que a humildade se liga com o temor e vice-versa. O temor ao Senhor está ligado, intimamente ligado com a humildade.
E a humildade, o que é? É você reconhecer o seu lugar. É você reconhecer quem você é. É você reconhecer aquilo que você é na sua essência. Assim como o temor é reconhecer o poder de Deus, a humildade é você reconhecer quem você é diante dele. E a recompensa da humildade, a recompensa do temor do Senhor, são a riqueza, a honra e a vida. Veja que lindo isso. O temor a Deus traz recompensas. E a recompensa da humildade e do temor é a riqueza, a honra e a vida. Quer dizer o quê? Que o homem que teme ao Senhor é próspero. Porque ele traz sobre si riquezas, ele traz sobre si honra e ele traz também vida. Por quê? Porque teme ao Senhor. Em quarto lugar, Provérbios 14, 26 diz, esse é um estudo bíblico, não me deixe aqui. É um estudo bíblico, nós estamos estudando a palavra de Deus, não é? Nós ficamos muitas vezes à frente da tela da televisão, 2 horas, 3 horas assistindo um filme, mas não conseguimos muitas vezes ficar meia hora, 40 minutos assistindo e ouvindo uma mensagem, um estudo. Então preste atenção, não se distraia, porque Deus está falando aos nossos corações. Veja, Provérbios, capítulo de número 14, verso 26 diz: no temor do Senhor há firme esperança, e ele será um refúgio para os seus filhos. Veja, no temor do Senhor há o quê? A firmeza, há uma firme esperança. O temor do Senhor traz como resultado o refúgio do Senhor, o esconderijo do Altíssimo. Porque diz que quando você teme ao Senhor, há firme confiança, e essa firme confiança traz até você um refúgio para os seus filhos. Veja que o homem que teme ao Senhor, ele é abençoado, ele traz a bênção sobre a sua família. A mulher que teme ao Senhor, ela é abençoada e traz a bênção sobre a sua família. A pessoa que é abençoada, ele traz a bênção para si e também estende para aqueles que estão ao seu lado. A pessoa que teme ao Senhor. Veja a recompensa, o quanto é bom temer a Deus. E vou repetir, temer a Deus é o quê? Ter reverência, ter respeito, ser humilde. É honrar a Deus, é reconhecer aquilo que Ele é reconhecer o seu poder, a sua autoridade. Temer a Deus é aborrecer o mal, é fugir, é se distanciar do pecado. Isso é temer a Deus. O homem e a mulher que teme a Deus, quando ele é tentado a fazer alguma coisa que está contra a palavra de Deus, a vontade de Deus, a sua consciência alerta e diz: você vai fazer isso? Olha as consequências, olha os resultados que pode vir. E se você faz ainda assim, mesmo assim, é sinal de que você está perdendo o temor. É que lá no íntimo do teu coração você diz: ah, mas todo mundo faz, eu vou fazer também. Você perdeu o temor, você perdeu o reconhecimento. Deixou de reconhecer o poder de Deus. E hoje, muitas vezes, a graça está sendo pregada de forma tão barata que as pessoas se sentem no direito de pecar.
de fazer o mal, porque Deus perdoa. Mas não é assim. Não é assim. Não vamos deixar o temor de Deus. Não vamos deixar o temor a Deus. Eu já estou terminando. Provérbios 10, 27 diz: o temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Por quê? Porque o ímpio não teme a Deus. Mas aquele que teme a Deus prolonga a sua vida. Vive mais tempo. Por quê? Porque teme a Deus. Por que as pessoas estão morrendo mais cedo hoje? Você já perguntou? Os crentes mais antigos vivem. Hoje nós vemos crentes aqui de 95, 100, 102, 105 anos. Por quê? Porque temem a Deus. Tem a sua vida diante de Deus. Mas a vida do ímpio será abreviada. Por quê? Porque deixou o temor a Deus. Vamos ler Salmos 34, 9. Bastante versículo hoje para você, né? Bastante texto. Veja. Salmo 34, 9 diz: temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Veja. Mais um resultado do temor a Deus, daquele que teme ao Senhor. O salmista diz assim: nada falta aos que temem. Ou seja, aos que temem ao Senhor podem contar com a provisão de Deus, com Jeová Jirê, o Deus que provê. Que tremendo isso! Volte a temer a Deus. Reconheça o poder de Deus. Mas pastor, olha, tal pessoa está fazendo isso, aquilo, está agindo mal, está em pecado, está confrontando pessoas, está errando, perdeu o respeito e nada acontece. Você tem certeza disso? Será que nada acontece? Lembre-se que Deus é paciente, é longânimo. E a vontade de Deus é que essas pessoas voltem a temê-lo. Deus é longânimo. A sua longanimidade é grande, é enorme. A sua paciência. Mas tem uma hora que Ele começa a puxar a cordinha. Tem uma hora que Ele começa a trazer a pessoa para mais perto. E a pessoa começa a viver os resultados da falta de temor. Não queira isso para você. Não se compare, não se espelhe na vida de outras pessoas. O teu padrão tem que ser Cristo. E tenha temor a Ele. E para terminar, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 diz, veja o que o apóstolo Paulo diz, 2 Coríntios 7, versículo 1, amados, visto que temos estas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Veja, aperfeiçoando a santidade ou a santificação no temor de Deus. Quer dizer que o temor de Deus aperfeiçoa os santos, a santificação, a santidade, a separação para Deus. Quando você teme ao Senhor, você tem a tua santificação aperfeiçoada. Veja que interessante esse texto. Você fica mais limpo diante da presença do Senhor quando você teme a Deus. E para encerrar esse estudo bíblico, eu vou encerrar com Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, que diz assim: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso
é o essencial para o homem. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Que Deus possa abençoar a tua vida, que esta palavra possa tocar ao teu coração. É uma palavra que mexe com as nossas vidas, é uma palavra que mexe com os nossos corações, porque ela revela aqueles que estão em falta com Deus, ela revela aqueles que se distanciaram de Deus, que perderam o temor a Deus. Mas se você é esta pessoa, volte os teus olhos ao Senhor novamente. Tema e trema diante dele, porque dele é todo o poder, toda a honra, todo o louvor, todo o domínio, toda a autoridade, pelos séculos dos séculos. Que toda a glória seja dada a ele. Que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Até o próximo culto. Vem e toma o teu lugar. Eis minha vida como altar, um trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, o teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Vem e toma o teu lugar. Dá esse lugar de honra pro Senhor. Tens minha vida como altar, trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar os lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos, tão grande tu és.
habitas em mim, habitas em mim, habitas em mim, habitas em mim, Senhor, habitas em mim, tu habitas em mim, Senhor. Habitas em mim, tu habitas em mim, Senhor. Habitas em Aplauda mesmo ao Senhor, aplauda, 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 aplauda. Nós vamos estar encerrando este culto online. Eu quero agradecer a tua presença, a tua participação neste culto, e eu quero neste momento orar por você, abençoar a tua família, abençoar a tua casa, para que Deus possa ser o teu refúgio, a tua fortaleza, e para que o temor do Senhor jamais se afaste da tua vida e da vida da sua família. Vamos orar. Eu peço a você, se você puder, fechar os teus olhos agora, levantar as tuas mãos e orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar agora, abençoar a vida de todos aqueles que estão nos assistindo, para que, Senhor, eles possam estar protegidos, guardados por Ti. E Deus, também colocando a Tua palavra que foi ministrada hoje, que possamos, Senhor, a cada dia que passa, termos mais temor e temermos mais a Ti, que possamos reconhecer, Senhor, na sua essência, na sua totalidade, o Teu poder, a Tua autoridade, e que Tu és o Deus poderoso, Deus grande, onipresente, onisciente e onipotente, e que nós possamos, Senhor, nos afastar do mal a cada dia, aborrecer o mal, nos afastarmos do pecado, Senhor, por temer a Ti. E que os resultados que nós ouvimos hoje, pela Tua palavra, que possam vir sobre a nossa vida. O crescimento, a prosperidade, a provisão, a cura, o refúgio, a confiança, Senhor, o prolongamento de dias na nossa vida. Senhor, que todos esses resultados aconteçam, que os milagres e as maravilhas sejam liberados sobre nós, que tememos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, amém e amém. Que Deus abençoe a você, em nome de Jesus. Até o próximo culto, se Deus assim nos permitir.